Gente, esse gráfico dessa função logarítmica, ele não é um gráfico muito que aparece muito nos livros para a gente poder construir gráfico. Geralmente não aparece muito esse tipo de exercício, tá? Ó, igual y igual a 2 mais log de x na base 2 sobre 3. Geralmente não aparece muito isso. Então, presta atenção bem como é que faz. No YouTube não tem muitos, acho que eu não achei pelo menos, vídeos que ensinem a montar gráfico dessas funções assim, ó. Que tem 2 mais log x, ou tendo algum número no x ali do logaritmando também. Eu não achei nenhum vídeo que ensinasse a fazer isso, tá? Então, eu sugiro que vocês prestem bastante atenção para todo mundo entender e conseguir fazer isso aí, tá certo? Então, ó, vamos lá. Ali era y igual a 2 mais log de x na base 2 sobre 3. Então, o que foi que eu fiz aqui nesse exercício? Eu passei esse 2 aqui, ó, pro lado de cá, negativo, tá? Tava positivo, eu passei negativo. E aí ficou do outro lado lá o log de x na base 2 sobre 3, tá? Eu vou inverter isso daqui, vou só inverter o lado, não vou passar nada para um lado nem para o outro, eu vou só inverter. Esse log de x na base 2 sobre 3 que estava aqui, eu vou passar para o lado de cá, e o y menos 2 passar para o lado de cá. Deste jeito aqui, ó, tá vendo? Só inverti de lado, não mudei nada, só inverti de lado. Aí a gente vai aplicar a boa e velha definição do logaritmo aqui, ó. Como é que é a definição do logaritmo? O y menos 2 vai ser expoente do 2 sobre 3, né, ó. O y menos 2 é expoente do 2 sobre 3, e o resultado desta conta tem que ser igual ao logaritmando, tá? Ó, igual ao logaritmando. Então, virou isso aqui, certo? Descobri isso aqui, agora eu vou inverter de novo. Vou passar esse x para cá e esse 2 sobre 3 elevado a y menos 2 para lá. Só inverter o lado, tá? Ó, só inverti o lado. Fiz nada, não mudei nada, não passei nada para lá nem para cá. Só inverteu. Bom, depois disso, vocês acham que deu para perceber que o x ficou aqui ao invés do y, né? A gente geralmente joga valores para o x para a gente poder descobrir o y. Só que em um caso particular desta função, não tem como a gente jogar valor para o x para poder descobrir o y. Então o que a gente vai ter que fazer? Jogar valor para o y para poder descobrir o x. Vai dar no mesmo, tá? Não tem nada, não vai ser nada diferente, vai dar no mesmo. A única coisa que a gente vai ter que chutar valores para y ao invés de ser para x. A gente vai chutar o y para descobrir o x, tá? Então a tabelinha aqui eu inverti, ó. Em vez de eu colocar x aqui, a gente está acostumado a ser essa coluna do x. Eu botei y e coloquei os valores 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Aí aqui no par ordenado, ó, eu já coloquei até em cor diferente. O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4, que foi os valores que eu chutei para y, tá? Então, o primeiro valor que eu chutei foi o 0. Então, a função era 2 sobre 3 elevado a y menos 2. O y vale 0, então vai ficar 2 sobre 3 elevado a 0 menos 2. Quanto que é 0 menos 2? Menos 2. Muito bem. Aí, fazendo aqui, ó, 2 sobre 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 2 sobre 3 elevado ao quadrado, tá? 2 sobre 3 elevado ao quadrado é 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3. Isso aqui é uma multiplicação de fração, numerador com numerador, 2 vezes 2, 4, denominador com denominador, 3 vezes 3, 9. Isso daqui é uma divisão de fração, vou escrever o 1 como sendo uma fração, 1 sobre 1, né? Multiplicado pelo inverso da fração do denominador. Inverso é só inverter. Boto 9 para cima e 4 para baixo. Tá aqui, ó, 9 em cima, 4 para baixo. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 4, 4. Então, 2 sobre 3 elevado a menos 2 é 9 sobre 4. Tá aqui, ó, 9 sobre 4. Já descobri o x, tá vendo? Não mudou nada. A única coisa que a gente está fazendo é descobrir o x ao invés de ser o y. Descobrindo o x ao invés de ser o y, como a gente está sempre acostumado a fazer, tá? Aí aqui, ó, o próximo valor é o 1. Então ficou
2 sobre 3, ele é o y aqui, ó, substituindo o y por 1. 1 menos 2 dá menos 1. 2 sobre 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2 sobre 3 elevado a 1. 2 sobre 3 elevado a 1 é o próprio 2 sobre 3. Aí aqui é uma divisão de fração, né? Então eu vou escrever o 1 como uma fração, multiplicado pelo inverso do denominador. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2, tá? E eu percebo que tem muita gente que tem dificuldade nessas passadas aqui, ó. Só que isso tem que saber. Essas passadas de divisão de fração, tudo isso, tá? Senão vai dar tudo errado. Aí fazendo aqui, ó, deu 3 sobre 2. Então aqui, ó, botei o 1 aqui no y, né, ó, que eu tô chutando o y, e o x eu descobri que vale 2 sobre 3. Coloquei ali. Aí agora o próximo valor é o 2, tá vendo, ó, 2. E o x, né, da função era 2 sobre 3. O y aqui eu tô substituindo por 2. 2 menos 2 dá 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então eu botei aqui, ó, 1. Tá? No valor do x, que é o que eu estou descobrindo, 1. Depois o 3, ó, x igual a 2 sobre 3 elevado a 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. 2 sobre 3 elevado a 1 é o próprio 2 sobre 3, tá? Agora aqui com 4, x igual a 2 sobre 3 elevado a 4 menos 2, né? Ó, aqui era o y, substituir o y por 4, 4 menos 2 dá 2. Aí, essa é bem simples, né? Ó, 2 sobre 3 ao quadrado é 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3, né? Numerador com numerador, 2 vezes 2, 4. Denominador com denominador, 3 vezes 3, 9. Então, 4 sobre 9. Tá aqui, ó, 4 sobre 9. E o 4 do y, que é o valor que eu chutei, tá? Então, nada de muito absurdo. A única coisa que eu fiz foi substituir os valores, né, no y, ao invés de ser no x, como a gente está acostumado. E aí o gráfico disso aí, ó, ligando aqueles pontos ali, ó. Uma outra coisa que eu tenho que falar desse gráfico é que tem muita fração. E tem gente que não sabe fazer gráfico da escala direito com as frações. Não sabe fazer? É só dividir. Divide 9 por 4, 3 por 2, 2 por 3, 9 por 4, que você vai conseguir, tá? Fazendo aí, ó, vai ficar o 4 sobre 9 aqui perto do 0, o 2 sobre 3 perto do 1, o 3 sobre 2 mais perto do 1 aqui pela direita, né? E o 9 sobre 4 aqui, tá? E aí é só ligar os pontos, né? Ó, 9 sobre 4 com 0, tá aqui, ó. Então o ponto vai ficar bem em cima do 9 sobre 4 em relação ao x, porque é 9 sobre 4 do x e 0 do y, né? Então o ponto vai ficar em cima do x. Depois o 3 sobre 2 vai estar ligado com 1, 3 sobre 2 vai estar ligado com 1, o 1 vai estar ligado no 2, o 2 sobre 3 vai estar ligado no 3, tá? Liguei lá. E o 4 sobre 9 vai estar ligado no 4. Liguei. E aí eu tracei o gráfico. Bom, esse gráfico não ficou muito perfeito porque desenhar gráfico assim nessa lousa de vidro é ruim. Ficou meio achatado aqui, né, ó. Mas deu pra conseguir ver bem. E a diferença, o que que faz esse 2 aqui na função do logaritmo é ele dar, o gráfico não ficar tão achatado. Porque o gráfico do log, nossa, ele é bem achatado assim, né, ó. E esse 2 ali fez com que esse achatamento não ficasse ficasse meio mais assim, né, ó. Sem ficar tão achatado assim, igual é o gráfico do logaritmo, tá? Lembrando que isso daqui é a função decrescente, né? Porque a nossa base aqui, ela vai estar entre 0 e 1, tá? Então é isso aí. É um gráfico que a gente não está muito acostumado a fazer, tá? Então por isso que tem que prestar uma certa atenção, mas eu não achei nenhum vídeo desses gráficos no YouTube. Então assistam com calma, preste atenção que vai dar tudo certo.